Obrigada, Hélio. Boa tarde. Boa tarde a todos. O nosso estudo dessa tarde é o capítulo 15, capítulo 5, como o Hélio falou, item 3, Justiça das Aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo. Mesmo com esta certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Meus irmãos, minhas irmãs, Kardec termina aqui nos explicando que as explicações vêm por meio do Espiritismo. E Jesus nos prometeu que nos enviaria o Consolador, porque aquela época em que vivemos, certamente, espíritos ainda muito grosseiros, muito devedores, ainda não teríamos condição de compreender o que hoje compreendemos da justiça de Deus, do consolo que o Espiritismo vem nos trazer, de que nada que nos acontece é injusto. Pelo contrário, as situações que vivemos que nos causam aflições, as grandes e as pequenas que muitas vezes nem levamos em consideração, são ocasiões que nos são propiciadas para nosso aperfeiçoamento. A cada uma das pequenas provas do dia a dia que nós passamos e que nós nem nos damos conta, nós queremos grandes espetáculos, grandes eventos, grandes aflições. E as situações pequenas que nós vivemos no dia a dia, nós nem muitas vezes consideramos aflições. E nos viciamos em repetir determinadas situações que nós mesmos poderíamos evitar pelo nosso mau gênio, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Caberia a cada um de nós já estar bem atentos para não repetirmos as mesmas situações em que perdemos a calma, falamos o que não devemos, para daqui a pouco está tudo bem e não percebemos que ali estava uma ocasião
de viver aquela pequena aflição com sabedoria, tendo a calma de não revidarmos certas palavras, de não nos impacientarmos com o outro ou mesmo conosco. Como recentemente eu assisti uma cena de um filho que, na hora de sair muito cedo, procurou os seus documentos, e o documento do carro, sua carteira, e não achava, e não achava. E antes de 6 horas da manhã, acordando a mãe, acordando o pai, procurando carteira, porque não achava carteira, e cadê carteira? Impaciente, já reclamando, já resmungando, já colocando palavras indevidas já de manhã cedo. E procura, procura, procura. Daqui a pouco, lembrou-se que tinha colocado a carteira na noite anterior, na caixa de correio, frente à sua casa, porque quando estava entrando em casa, um amigo chegou a ele no portão, quando ele estava entrando em casa, e nos dias de hoje, as violências, as coisas que vêm nos acontecendo, ele pensou em que pudesse acontecer um inconveniente ali no portão, pegou a carteira, tirou do bolso e jogou na caixa de correio da casa dele. O papo com o amigo demorou um pouco. Ao terminar, entrou em casa e esqueceu de pegar a carteira na caixa de correio. Passou, dormiu. No dia seguinte, de madrugada, quando acordou, precisando da carteira, não achava, e foi aquela impaciência. E aí vem reclamação, vem lamentação e até mesmo xingamento. Então, ali há uma pequena aflição que pode evoluir, e depois eu fiquei sabendo, a mãe entrou em prece, né, para que as coisas se acalmassem, ela pedindo ao filho para se acalmar, para procurar com calma, e a carteira foi encontrada. A calma se deu, o filho foi para a tarefa que tinha que realizar, mas é um momento de aflição do nosso dia a dia, é uma prova a que somos submetidos, não sabemos por quê. Poderia ser uma aflição pequena para evitar uma aflição maior. Às vezes, uma questão de 1 minuto pode nos livrar de uma situação difícil no caminho, em que Deus prepara, através dos seus anjos, a nossa proteção, a nossa defesa, para não cairmos em situações mais graves, em dificuldades maiores, em aflições maiores. Então, Deus é justo, é generoso, é bondoso, e que a gente esquece de se socorrer da prece, se socorrer do amparo dos espíritos amigos, porque ali, naquela pequena situação em que nós somos testados na nossa impaciência, se já estamos um pouco melhor para lidarmos com os nossos problemas, nossas dificuldades que trazemos de outras encarnações, e aí que está a justiça de Deus, né? Nos dá em pequenas parcelas para testar essa nossa dívida do nosso comportamento, do nosso orgulho, da nossa impaciência, se nós já melhoramos um pouco. Então, cada dia, homeopaticamente, somos testados para que a gente treine para situações maiores, para a justiça que se faz dos nossos débitos, das nossas viciações, da nossa maneira de lidar com as dificuldades. Que estejamos atentos no nosso dia a dia para que sejamos bem-sucedidos nas ocasiões de prova, por pequenas aflições, para chegarmos às grandes aflições em melhores condições, porque elas virão, porque serão os grandes testes para saber se já estamos prontos para dias maiores, dias gloriosos. E a gente fica feliz quando supera uma dificuldade, né? Aqui, imagine no plano espiritual, ao chegarmos lá, espíritas que somos, que acreditamos na vida espiritual, além da vida corporal, material, quando chegarmos lá e vemos que vencemos aquela dificuldade, que superamos aquele vício comportamental que trazemos em nós. Então, que Jesus nos ampare, que tenhamos a tranquilidade de saber que Deus é justo, que Jesus está sempre conosco no nosso dia a dia e que basta uma pequena prece que vamos nessa tarde agradecer a Jesus, a nosso Pai maior, que Deus, esse
Pai generoso, nos ampare a cada dia, em cada aflição, e agradecemos por essas ocasiões de aprendizagem que nos são dadas, das pequenas coisas, para atravessarmos as dificuldades maiores com humildade, com confiança, com fé, esperança de nos melhorarmos para chegarmos ao plano espiritual com menos débitos do que aqui trouxemos. Que Jesus nos envolva, que envolva nossos familiares, envolva nossos irmãos em dificuldades, em sofrimentos maiores na nossa vida, onde quer que estejam, seja nos hospitais, seja nos seus lares, e aqueles irmãos que já partiram para o plano espiritual, em aflição, em dores, em sofrimentos muito significativos. Que os espíritos amigos da casa de Batuíra possa receber esses irmãos, envolvê-los, e que tranquilos possam se tornar grandes colaboradores da nossa casa. Agradecemos a Batuíra essa oportunidade bendita de aqui nos reunirmos em cada tarde, às 15 horas. E até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.